Boa noite a todos. É uma alegria muito grande, né, estarmos aqui novamente para mais uma noite de estudos na nossa casa. E é uma alegria poder iniciar o ano contando com todos vocês aqui, né? Sejam muito bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar. Nossas palestras são inspiradas no livro Fonte Viva. E o assunto de hoje é relativo ao capítulo 6, cujo título é Aceita a Correção, e que está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. As nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre esse tema, Aceita a Correção, é com renovada alegria que convidamos os nossos amigos Cláudio Bernardes e Mariana Menezes, que são palestrantes espíritas e colaboradores aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Sejam bem-vindos, Cláudia e Mariana. Dupla alegria pela dupla. Boa noite. Boa noite. Bom, mais cedo eu conversei com a Mariana, brinquei com ela que a minha, né, aqueles slide, né, os slides ali que a dona Ângela estava lendo, eu falei assim, não, isso aqui eu consigo ler. Esse aqui até sem óculos eu consigo ler, que as letras estão grandes, né? E só que com muita coisa eu já não consigo ler sem os óculos. E os óculos, eles significam, né, uma possibilidade de retificar a sua visão. E aqui a gente já vai entrando no tema, né, no assunto, porque os óculos incomodam, doem, marcam o rosto, mas eles representam um instrumento, uma ferramenta para eu poder enxergar melhor. Não é isso? Está funcionando bem? E às vezes a gente tem que melhorar, né? Voltar lá e ler as letrinhas de novo, né? E começa já a embaçar essa coisa toda. E o médico até falou, né? Falou com você, né, Mariana? Falou comigo também, que falou assim, a catarata vem mais cedo ou mais tarde. Pode esperar. Obrigado pelo otimismo, né? E, ou seja, faz parte de envelhecer também, né? Faz parte de buscar melhorar a visão, poder enxergar melhor, né? E essa correção, ela nos acompanha aqui nesse planeta, porque é um planeta de aprendizado. A prece, a canção, uma prece que é linda, né? A canção que foi muito bem executada aqui, ela tem uma parte que fala, eleva a minha alma, me torne perfeito. Né? Então, se a minha alma for tão elevada e eu me tornar perfeito, eu já não, esse planeta já não me comporta mais, porque a perfeição não é desse mundo. Nós somos imperfeitos. Né? A perfeição é outra coisa. E às vezes a gente ouve dizer, o próprio Cristo menciona na Bíblia, né, que geralmente a gente fala assim: se fosse bom, não teria morrido. Já teria morrido. Se fosse bom de verdade, já teria morrido. Né? Então a gente vai lembrando de algumas pessoas que são santas mesmo, pessoas tão boas nas nossas vidas, parece um anjo, parece que tem um compromisso ali com a esfera celestial, de falar assim, não, isso aqui eu quero para mim aqui mais rápido. Né? E vão ficando nós aqui. Isso faz parte também das nossas melhorias. Né? E a gente, né, vai trabalhar hoje esse tema. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico. Você passa para frente, por favor? Fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Muitas vezes ela quase morre
Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Mas o mar se faz de rio que começa lá na nascente. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargorosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. Muitas vezes nós precisamos da dor, da perda, para aprendermos a viver. A terra, a árvore e a água suportam-na através de constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho ou pureza. E quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos, espinhos, ou misturada de fel à guisa de remédio curativo e salutar. O que o Emmanuel nos diz é que, muitas vezes, essa corrigenda, esses reparos, eles nos chegam por meio mesmo às vezes até por meio da violência mesmo, por meio do puxão de orelha. E que esse puxão de orelha dói, machuca, mas nós vamos remeter lá na infância, né? Lá na nossa infância. Eu não sei de vocês, mas eu já sofri alguns puxões de orelha na vida, literalmente às vezes de outra forma, né? Mas na hora, eu confesso que quando minha mãe chamava atenção, e eu sempre comento aqui, nós fomos criados, minha mãe criou 8 filhos, mãe solo, e ela tinha o papel duplo de ser mãe e pai. Então, ela tinha que ser mais enérgica. Então, muitas vezes eu ficava revoltado e ficava triste. Mas depois de muito tempo, eu cheguei a olhar para trás e falei assim, não, aquilo era amor. Era uma forma de falar de amor, né? E tem um caso aqui que eu vou contar bem rapidinho para a Mariana, né, dar sequência, que é do Rossando Klinger, quando ele fala que ele estava preparado na adolescência para ir lá para aquela festa de São João, em Campina Grande, onde ele nasceu, e onde ele morava, e ele ia saindo assim, já arrumou o abadá dele e tudo, aí a mãe dele falou assim, onde você vai? Eu vou na festa de São João, e milhares de pessoas, até hoje é assim, aí a mãe dele falou assim, não, você não vai. Aí ele, não, mas eu já comprei o abadá e tal, e falou, não, você não vai, talvez aquela intuição de mãe, né? Falando assim, não deixa ele ir, não. Aí ela falou assim, não, você não vai, eu não vou te deixar ir hoje, alguma coisa nesse sentido. E aí ela falou assim, eu não lhe amo. Aí ela respondeu, falou assim, olha, eu não quero o seu amor nesse momento, eu quero o seu respeito, você tem que me respeitar. Né? Mas eu lhe amo, mas eu quero nesse momento que você me respeite. Aí depois disso ele cresceu e tudo, e olhou para trás e falou assim, não, ali era mais que respeito, ali era amor, é amor de mãe. Então, naquele momento ele sofreu, chorou, mas não morreu, continua vivo, está fazendo palestra agora em Belo Horizonte, né? Ou seja, houve uma dor, ele sofreu com aquilo, mas principalmente sofrimento de adolescente que passa rápido, né? E essas corrigendas doem, mas elas são necessárias para nós. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar nessa vida.
Ou em outras vidas também. Aí. Mas elas estão aí. Ainda bem. Bom, boa noite de novo. Às vezes as corrigendas são difíceis de aceitar, né? Elas mexem com o nosso brio, mexem às vezes com aquilo que a gente acredita, com a maneira que a gente gostaria de ser tratado. E aí a pergunta que eu faço já para a gente começar esse nosso estudo de hoje é: por que a correção costuma nos incomodar tanto, mesmo quando sabemos que pode nos ajudar a crescer? Por quê? Por que será que ela nos incomoda tanto? Bom, segundo os 5 primeiros conceitos elencados no Michaelis Online, correção significa o seguinte: a ação de corrigir, atributo do que é correto, a ação de consertar o que apresenta algum defeito, a ação de fazer justiça, aperfeiçoamento de uma obra. Percebem que não lemos aqui nenhuma crítica, nenhuma crítica exacerbada, nenhuma punição sem propósito, a desvalorização, alguém perdendo a legitimidade de falar. A gente não leu nada disso. A gente leu sobre correção, a gente leu sobre nos conectarmos ao atributo do que é correto, a ação de consertar. É muito bom a gente pensar nisso. Cláudio deu esse exemplo dos óculos, eu achei um ótimo exemplo, muito claro. Eu preciso consertar a minha condição de ver. E os óculos vêm como uma possibilidade dessa correção, e, a partir de então, os meus olhos tomam nova força de novo. Então, pode incomodar o uso no começo, pode dar uma alergiazinha, mas, aos poucos, eu vou me acostumar, sobretudo com a oportunidade de voltar a enxergar bem. E aí... é importante pensar que o conserto é uma palavra que eu queria mesmo destacar. O que tem conserto... Deixa eu só ver, acho que eu pulei um. O que tem conserto, e que a gente fala logo na sequência, ainda merece atenção. Mas aí nós estamos nos perguntando, por que a correção, a reflexão de que algo que a gente fez pode não ser bom, né, que algo que a gente fez pode estar errado, por que isso nos incomoda tanto? O orgulho, e a gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a pouco, é péssimo conselheiro, né? É um companheiro muito difícil da gente caminhar com ele. E aí, o orgulho, ele nos fala algumas palavras, algumas frases dessas aqui, que todos nós já dissemos em alguma ocasião. Eu não preciso mudar. Tô ótimo desse jeito. Quem que ele pensa para falar desse jeito comigo? Eu faço dessa forma há anos. Faz anos que eu faço desse jeito e está dando tudo certo. Tudo certo também sob qual ponto de vista, né? Talvez só sobre o meu. Eu sei muito bem o que estou fazendo. Eu não preciso de explicações. Pode deixar que eu dou conta sozinho. Confia, eu sei. E depois você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Por hora você não tem condição de entender. Vocês notam que essas frases todas estão com a intenção clara de proteger o nosso orgulho, né? São frases vindas do orgulho para proteger o que a gente conhece como orgulho, de proteger como a gente quer ser reconhecido pelo outro, como alguém que não erra, que não tem dúvida. E isso é da nossa condição, faz parte da nossa evolução. E, aos poucos, a gente começa a fazer outras perguntas, e, aos poucos, a gente começa a manifestação de outras frases. Nossa, mas que bom que você me alertou para isso, eu não tinha visto. Que bacana você ter compartilhado comigo essa informação, eu realmente nunca tinha lido, não tinha visto. E aí a gente vai mudando a nossa vibração, vai entendendo que a gente pode ver as coisas com outros olhos, sobretudo o que veio para nós como correção, no sentido da nossa evolução, do nosso progresso. E aí, era o que eu dizia agora há pouco, o que tem conserto tem valor e merece cuidado. Tem uma frase, eu não vou me lembrar dela exatamente, mas acho que todo mundo já ouviu de alguma forma, quando as pessoas discutem, porque elas têm pontos de vista diferentes, e alguma delas fala assim,
Aproveita enquanto eu estou tentando conversar. Aproveita enquanto eu estou tentando te ajudar, porque um dia eu vou desistir. Né? Um dia eu vou considerar que você não tem mais conserto. Né? Um dia eu vou considerar que a gente não tem mais como seguir daqui. E isso é muito triste, porque pode ser que, de repente, a gente tenha sido tão violento na recepção do que o outro quis dizer para mim, para o meu crescimento, eu fui tão refratário que a pessoa desiste de mim. Então, é bom pensar na gente como parte de uma grande comunidade, de uma grande cooperativa, em que nós colaboramos com aquilo que a gente tem de potência e outras pessoas colaboram conosco com aquilo que a gente tem de vulnerável. E a gente tem conserto. A gente erra ao longo do caminho, guarda o que a gente aprendeu com aquele erro e segue, tentando cometer pelo menos erros diferentes. Ah, mas eu me envergonho muito dos erros que eu já cometi, mas a gente não chegaria aqui, quem a gente é, aberto a aprender, a entender, se os erros não tivessem sido cometidos como foram. Ninguém aqui está corrigindo a aresta do outro. Ninguém aqui está reparando um problema que veio do irmão, da mãe, do pai. A gente está resolvendo as nossas próprias questões. Elas são nossas, nos pertencem. E elas fazem sentido para o nosso progresso. Mantenhamos também no nosso radar, que é uma frase que eu falo toda hora, gente, não é o quê, não é o conteúdo, não é a situação, porque isso a gente resolve. Normalmente é o como se diz, como se aborda o outro. Às vezes eu falei da gente ser violento e refratário quando alguém vem nos ajudar com um conselho, com uma correção, mas às vezes também quem vem corrigir entende que está numa oportunidade de atacar. E não é uma oportunidade de atacar. Porque aí talvez, se a gente trabalha a informação dessa forma, a gente perde mesmo a possibilidade de que o outro nos ouça, que o outro, pelo menos, pare para refletir sobre aquilo que a gente trouxe. Então, o como dizer é muito importante, é muito precioso. A gente tem que lembrar que, do outro lado, tem uma pessoa cheia de sentimentos, de dores, de uma trajetória que eu não conheço, de um momento que está enfrentando que eu não sei qual é. E a gente sabe que todos nós aqui estamos enfrentando alguma coisa do nosso jeito, na nossa vida, que faz sentido para o nosso crescimento. Então, nós não queremos ser desrespeitados. É muito importante que a gente traga isso também para as nossas atitudes e que a gente não desrespeite o outro. Ah, você errou aqui, mas sou muito melhor que você, esse erro eu não cometo. Dessa forma que você fez, vai acontecer isso e vai para o ataque. Não é porque os nossos pecados são diferentes que nós somos melhores que alguém. Só são diferentes. E, na sequência, a gente precisa, reforçando, né, considerar a correção como um instrumento de progresso. E aí cabe trazermos duas palavras bem importantes para o espiritismo, que a gente ouve aqui com certa frequência. Quer falar dessa parte? Ok. Duas palavras que a gente ouve com frequência. Quais são? Provas e expiações. As provas, elas são desafios e testes para o aprendizado e a evolução. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. A gente entende que esses conceitos, eles vêm para nos orientar. Eles vêm para falar para a gente sobre maneiras de se seguir a partir de alguma questão que a gente enfrenta. São conceitos, mas a gente não tem que ficar daqui também tentando adivinhar o que a gente está passando naquele momento. Ah, não, isso aqui eu tenho certeza que é prova. Ah, não, isso aqui foi eu tenho certeza que isso aqui é expiação. A gente não tem que ficar tentando entender isso, não. Eu acho que é importante a gente reconhecer que está passando por uma situação que pode nos trazer alguma informação preciosa para o nosso crescimento. Não há nenhuma situação que a gente esteja enfrentando que seja maior ou menor do que outra pessoa esteja enfrentando. E tanto as provas quanto as expiações são importantíssimas para o nosso crescimento, para o nosso progresso, para a nossa evolução.
E elas são nossas. Como eu disse agora há pouco, não tem ninguém passando por prova por mim, não tem ninguém passando por expiação por mim, e eu não estou passando nem a prova nem a expiação de ninguém. A engenharia divina é muito perfeita. E aí, as expiações, aí o que eu dizia, assim, a expiação serve sempre de prova, só ler daqui. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Eu lembro que um dia eu fiz um estudo com o Geraldo Márcio, a gente fez 70 miudinhos na época da pandemia. E eu lembro que a gente teve uma discussão a respeito da tentação de Jesus no deserto. A nossa conversa era sobre isso. E a gente saiu desse estudo entendendo o seguinte: Jesus não foi tentado. Nada na terra tentava Jesus, aquele ser perfeito. Ali havia um processo de aprendizado para nós, uma mensagem que seria deixada para nós durante incontáveis anos e que até hoje comove o nosso coração. A tentação é sobre a gente. Ele é muito humilde, em determinado momento ele fala, eu venci o mundo. Mas o mundo, em momento algum, ofereceu risco para ele. Tudo aquilo foi planejado, foi pensado, para que a gente aprendesse que dentro de nós existe Deus, e que nós somos filhos de Deus, e deuses, portanto. Mas cada um de nós, na sua medida, no seu próprio crescimento, no seu lugar. E é importante que a gente saiba reconhecer quando alguém estende a mão na nossa direção. Vamos pensar na correção como uma mão que veio para nos apoiar, que veio nos conduzir por outro caminho. E, de uma forma geral, se alguém veio nos corrigir com amor, veio falar sobre outra forma como a gente poderia ter se comportado, essa pessoa gosta da gente. Porque senão ela deixaria para lá, como a gente comentou sobre um casal, por exemplo, né? E aí, as expiações. As expiações são consequências dolorosas de erros passados que o espírito precisa pagar, reparar uma aresta criada por nós mesmos. Eu vou dar um exemplo aqui, bastante pesado, talvez, para algumas pessoas, mas que faz muito sentido. Em determinado momento, nasce uma criança com um problema muito profundo no crânio. Essa criança não teve uma formação completa do crânio, ficaria por aqui muito pouco tempo. Há possibilidade dessa criança ter cometido algum atentado contra ela mesma, por exemplo, no crânio, e ter ferido o seu perispírito naquela região. Então, é uma expiação, compreendem? Ela veio com aquela aresta que ela mesma criou e vai passar por aquele momento de forma que aquilo seja cauterizado, de forma que aquilo seja melhorado para novas e profundas oportunidades de reencarnação. A expiação, cada um de nós sabe qual é a nossa, né? Aos pouquinhos a gente sabe, até porque a gente tem essas explicações muito na nossa consciência. Quando a gente para ouvir, mais ou menos a gente entende. Quais são as tentações em que a gente mais cai? Quais são as situações que mais nos tiram do eixo? Quais são as nossas fraquezas? Os nossos vícios? Então, aos poucos, a gente vai fazendo essa leitura. E se a gente já estiver nesse momento e quiser passar pela melhoria desses problemas, a gente é capaz. O primeiro passo é o reconhecimento. Depois é o desejo de mudança, as ações de mudança. E nesse processo, se vem alguém e nos ajuda com uma informação preciosa, olha, Mariana, não está bom não. Eu te vi lá conversando naquela reunião, eu te achei agressiva. Eu acho que você está com uma comunicação muito agressiva, repensa isso. Aí, na hora, o que a gente vai ficar, né? Agressivo. Nossa Senhora, eu estou ótimo, eu falo muito bem, eu falo com carinho. E, na sequência, você para refletir. De fato, eu posso falar de uma outra forma. Ah, Mariana, você está fazendo umas planilhas que não estão boas. Você quer um apoio? O que é isso? Minhas planilhas estão ótimas. Esse cara, quem é ele, né, para falar comigo dessa forma? Aí, de repente, eu me curvo, entendo que ele entende mais de planilha que eu, aceito o apoio dele, e aí sim,
eu aprendo a mexer com planilhas, porque nem saber que eu não sabia mexer com planilha, eu estava pronta para passar por isso. Tamanho orgulho, tamanha arrogância. Então, às vezes, a gente perde mesmo a oportunidade de enxergar os nossos pontos de melhoria. E eu faço questão de falar tudo muito no plural, para que nós entendamos que é com a gente mesmo. É a gente mesmo, todos nós, que estamos aqui nesse planeta escola, nesse planeta hospital, que é uma informação que nunca pode sair da nossa leitura, do que a gente enfrenta, de onde a gente veio, do quanto hoje a gente já foi um pouquinho melhor que ontem, do quanto aquela pessoa que me tira do eixo conversou comigo hoje e eu respirei antes de responder. Isso já é uma melhora muito expressiva. Então, as expiações, pode ser ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, quando a gente está na erraticidade, que a gente vai pensar, né, na nossa próxima encarnação, muitos de nós disseram, não, eu entendo, eu não deveria ter feito dessa forma, eu aceito essa expiação. Quando chega aqui, a gente não dá muito conta, não, né? Acontece. Aí a gente chega e fala, gente, quando a gente aceita essa informação, enfim, concorda com ela, põe no coração e fala, como é que eu fui escolher um negócio desse, né? Onde que eu estava com a cabeça? Mas a gente estava com a cabeça num lugar distante da materialidade, focado numa melhora, focado num desenvolvimento. Então, o nosso aceite naquele momento foi para que a gente pudesse ter uma correção do nosso caminho, uma correção das decisões, das opiniões que a gente tinha, às vezes, muito exageradas, das decisões equivocadas, das pessoas que a gente ofendeu, das pessoas a quem a gente agrediu. Então, eu estou olhando para uma nova oportunidade de reencarnação, aceito aquela expiação, no sentido de que eu me torne melhor, na medida em que eu vá vencendo essa expiação. Sobre provas e expiações, tem uma alegoria que eu gosto sempre de falar, porque, como a gente fala que o planeta é o planeta escola, provas e expiações, eu fico pensando assim, eu sou professor e houve uma época em que o ensino no mundo ele era pautado na visão do professor. Então, o professor ficava num tablado, mais alto que esse aqui, o professor ficava no alto e ele é a autoridade principal. Os alunos não tinham vez. E houve depois uma evolução que focou a autoridade no aluno. O aluno sabe tudo, quer dizer, tudo para o aluno, que não pode ser corrigido. Essa correção, que era muito cara aos olhos do ensino tradicional, agora mudou. Né? E hoje a gente já pensa, era uma relação vertical, e hoje a gente pensa numa relação horizontal, uma roda de conversa, em que uma construção em que todos são professores e aprendizes ao mesmo tempo. Claro que o professor tem a aprender com o aluno, e muito. Principalmente hoje em dia, com essa nova geração inteligente que nós temos hoje. Né? Então, há um aprendizado que é mútuo. Então, nós estamos falando de uma relação de roda de conversa mesmo, de cada um expõe o seu ponto de vista. Né? Então, isso é importante para a gente imaginar, provas e expiações. Então, na escola, a gente faz provas, geralmente a gente sofre com isso. Tem gente que chora em cima das provas, mancha as provas, porque não se preparou direito, ou se preparou demais, mas não caiu aquilo que estava esperando. É um sofrimento. São as provas, os percalços, as provações. E, como eu estou falando de escola, aí depois você não conseguiu um bom êxito, as suas provas, você não foi muito bem nas provas, vem a recuperação, que é uma tentativa de fazer com que você recupere o tempo perdido. Né? E a gente costuma imaginar no plano espiritual como um umbral, como uma forma de você tem de passar para aquela situação ali para que sirva como intermédio de um outro plano. Né? E muitas vezes acontece de não conseguirmos um bom êxito, falharmos nessa nossa tentativa e erro, e aí nós somos reprovados.
E agora? Chora, a culpa é daquele professor, a culpa é do mestre, né? A culpa não é minha, a culpa é do mestre. E aí a gente volta, né? E no plano reencarnatório é isso, basicamente esse exemplo. Nós passamos por esse planeta escola e se formos reprovados, vamos voltar para aprender. Né? Mas nunca vamos evoluir, sempre vamos progredir. Nunca vamos voltar do jeito que éramos antes. Vamos sempre voltar melhores. Até que um dia não haja mais necessidade de ficar voltando esse planeta. Né? Não, perfeito. Nós não temos a autorização das leis divinas para não crescer, para não evoluir, para não avançar. A gente não pode retroceder, graças a Deus. Então, como a gente não tem essa alternativa, mesmo que seja um pouquinho de nada, a gente anda para frente. O Cláudio comentou sobre escola e o caminho que ela veio tomando, né? E eu gosto de lembrar um caso que ele conta, que ele estava na catequese, enfim, estudando ali, e eles estavam numa roda, conversando, e todo mundo se posicionava. Aí, quando foi a vez dele, que era criança, eles saltaram ele. Porque, assim, claro que esse menino não tem nada para contribuir comigo, né? Isso me traumatizou. Não tem nada para contribuir. Porque a gente, de certa forma, as nossas gerações passadas, não respeitavam muito, né, a opinião dos mais novos. A ideia era que só a gente, que tivesse uma bagagem muito grande de vivência, é que necessariamente poderia ajudar alguém. E isso não é uma verdade. Nós hoje encontramos crianças que falam conosco coisas que nós jamais pensaríamos. Né? Tem raciocínios que nós jamais pensaríamos sozinhos. Então, a gente tem que agradecer que o conhecimento ele pode ser construído de forma compartilhada. E isso é muito bom. Rápido. Aí fala, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber. Sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. É jornada. É isso que a gente precisa entender, é jornada. E cada conhecimento vai passar, de acordo com o que a gente comentou, com a necessidade de cada um de nós. Onde vivemos? Como a gente já mencionou, em um mundo de expiações e provas. Os mundos de expiações e provas são aqueles onde o mal predomina. Por isso, a existência é cheia de tribulações, a fim de que os espíritos se depurem, passando pelas provas da vida. Se depurem, passando pelas provas da vida. Ou seja, se a gente tem essa informação aqui, a gente está sabendo que todo mundo aqui tem que se depurar. Não vem ninguém muito depurado por aqui, não. E a gente estando nesse mesmo barco e compreendendo isso, eu acho que a gente aumenta o autorrespeito, aumenta a maneira da gente se ver com mais misericórdia e melhora também o jeito da gente ver o outro com mais misericórdia. Porque se eu sou passível de erro, ele também é. Se eu sou necessitado de evolução e melhora moral, intelectual, espiritual, ele também é. Por que ele não teria esse direito? O Evangelho, esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, a gente falou do orgulho e eu prometi que a gente falaria mais um pouquinho dele. O orgulho, ele tampa os nossos olhos de ver. Ele nos impede de ver. E aí a gente tem um texto que está lá no Livro dos Espíritos dizendo o seguinte. Qual é o vício radical? E a resposta dos Espíritos vem. O egoísmo. E há um complemento. O Kardec amplia a sua pergunta, aprofunda, e associa o orgulho ao egoísmo. O egoísmo nasce do orgulho. O orgulho é o sentimento da superioridade pessoal, que leva o homem a se considerar acima dos outros. É isso que eles fazem com a gente, né? É isso que o orgulho faz com a gente. Ele faz com que a gente se sinta muito grande, acima dos outros, que a gente não precisa de ajuda, de informação, de apoio, de mão estendida, de oração, não precisa de nada. A gente dá conta de tudo sozinho. E aí, o que isso significa? Que a gente ainda está
muito conectado com as nossas imperfeições morais e paixões inferiores. Para reforçar, né, lá na questão 913, qual é o vício radical? O egoísmo. E aí a gente fica sabendo um pouquinho mais dele. Todas as outras imperfeições morais, como o orgulho, a inveja, a avareza e o ódio, derivam do egoísmo. O orgulho faz com que eu não precise de nada nem de ninguém. A inveja faz com que eu olhe para o outro com que o que ele conquistou que deveria ser meu. Não está bom para ele. O que foi isso? Né? Devia ter sido divertido para mim. A avareza faz com que eu não trabalhe os bens materiais a serviço. Faz com que eu sirva aos bens materiais. Que eu não coloque o dinheiro a serviço, que eu sirva ao dinheiro. E aos bens materiais como um todo. Sem compreender que esses bens, esse dinheiro, nos são emprestados para que a gente possa colocá-los a serviço do nosso melhoramento. Para que a gente possa apoiar quem precisa, para que a gente possa compartilhar. O ódio faz com que a gente tome decisões muito equivocadas e, às vezes, sem muita solução neste momento. O ódio faz com que a gente cometa erros muito graves, crimes muito graves. O ódio não é, né, muito bom companheiro, não. E aí a gente entendeu que tudo isso derivou do nosso egoísmo, que é o vício radical. É um vício muito grave. E é um vício pai de tantos outros. Toda correção que promete o bem e o progresso precisa nascer da caridade. Sem ela, a advertência se transforma em orgulho. Lembra que a gente conversou lá no comecinho? Como é que você falou? Como é que você abordou? Você foi violento? Você foi desrespeitoso? Veio do orgulho. Você foi amoroso? Você teve caridade? Você olhou para o outro e pensou que você pode mesmo apoiá-lo? Aí sim, você fez uma correção com promoção do bem. O crescimento moral, ele exige de nós humildade e flexibilidade interior. Quando a gente não é flexível, a gente quebra. É bom lembrar disso. A flexibilidade faz com que a gente compreenda as coisas de outra forma e que a gente se dê o direito de mudar de opinião. Não dá uma vontade de respirar aliviado quando a gente pode mudar de opinião? Porque antes a gente, sobretudo quando a gente é muito mais jovem, né? Isso está escrito em pedra. E aí você vai sustentando aquilo enquanto você vai dando conta. De repente, aquilo vai te pressionando de uma forma que você fala, nossa, eu não tinha visto desse jeito. Nossa, passou despercebido. Nossa, eu não tinha esse contexto. E aí, quando você amadurece, você fala, olha, eu não penso mais assim. Ai, graças a Deus que eu pude mudar de opinião. Graças a Deus que eu pude avançar na minha leitura, no meu posicionamento. E aí, a gente falou aqui, eu acho que deu para perceber que, de certa forma, a gente traçou um paralelo, né, entre atitudes que eu tomo por orgulho e atitudes que eu tomo por humildade. A humildade, ela, ao contrário disso tudo, faz com que a gente se abra para o aprendizado, para aceitar o outro, para aceitar a mão estendida na nossa direção, para estender a mão para o outro. A humildade aí já é boa companheira. E que é uma virtude que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. A gente trouxe rapidamente um caso aqui do Chico, que ele está fazendo uma palestra, né? E alguém falou com ele, não, Chico, você fala como ninguém, você tem um dom extraordinário. E é um caso clássico, um caso oral, né, que é atribuído ao Chico, que na sequência ele responde, olha, se a carta é bonita, não é habilidade, né, não é uma virtude do carteiro. Eu só vim entregar a mensagem. É uma humildade. Ele veio entregar uma mensagem sobre a qual ele se debruçou, que ele tentou compreender, que ele buscou as melhores abordagens, e ele dedicou uma vida àquilo, uma vida inteira, ao seu melhoramento, ao melhoramento do outro. Passou por provas difíceis, se manteve firme, exemplar. Então, ele não era só um carteiro, né? Assim, que só entregava a carta nesse sentido. Ele era, assim como um carteiro, um trabalhador para entregar mensagens edificantes. E recebeu muito puxão de orelha do Emmanuel. E aí, essa frase, eu achei muito pertinente,
porque ela fala o seguinte: nós vamos trocar ali, talvez, o conselho por correção, que aí faça sentido imediato ao que a gente está conversando hoje. Nenhum bom conselheiro, né, ninguém que vem trazer para nós uma correção, vem trazer para nós um outro jeito de ver, é mais sábio do que o que ouve. Então, ouvir é uma habilidade, é uma virtude que a gente também tem que desenvolver. Aos pouquinhos a gente vai sendo capaz de mudar como a gente via por meio de outra experiência, de uma pessoa que fala com o coração, que não falou só por falar, jogou as frases, as palavras de qualquer jeito. Sim. E aproveitando, né, que é aquele que ouve, a gente gostaria de ouvir vocês, nesses minutos que faltam, né, se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma correção, algo a fazer do que foi dito hoje. Alguém quer fazer algum comentário? O senhor falou que nem sabe como continua com as orelhas. O senhor deve ter aprontado demais também, né? Mas que bom que teve alguém para corrigir, né? Que bom. E a gente também, a respeito de saber ouvir, né? A gente agradece os olhares atentos, a gente agradece as boas vibrações e a gente espera que esse estudo tenha feito sentido em algum momento para algum de vocês, tanto encarnados quanto desencarnados. Muito obrigada. Obrigado.